Fala, meus queridos, estamos de volta aqui, continuando essa série poderosíssima de questões dicas para você fazer a prova do Enem. E mais uma questão para vocês ainda do universo de combinatória. Tá acabando, vai ter só mais umas duas ainda. Aguentem firmes aí, porque esse repertório é grande e eu queria trazer para vocês aqui um pouco mais, né? Quando se fala de análise combinatória, é importante que você tenha feito uma boa gama de questões para se sentir mais confiante com a linguagem e que você para que você consiga perceber cada vez melhor como se encaixa as ferramentas nos textos que você vai ser exposto nos vestibulares, tá? Inclusive no Enem, que sempre tem questões muito boas. Uma questão muito clássica e importante da análise combinatória é a questão de hoje também para você dar mais uma olhadinha nesse recorte que eu tenho feito para vocês aqui de maneira muito legal. Dá uma conferida comigo então nessa questão de hoje, ó. Diz o seguinte ali, começando por aquele esquema de olhar lá embaixo na perguntinha, né? Diz o seguinte lá: o número total de senhas possíveis para o cadastramento no site é dado por. Então você está vendo que é uma questão, de novo, do universo de senhas que acontece e cada uma aparece de um jeito um pouco interessante. Eu trouxe para vocês o repertório clássico, tá? Então essa forma que vai aparecer aqui é muito legal e vai nos ajudar a resolver umas questões de probabilidade também, tá? Então vamos lá. O texto vai dizer o seguinte lá em cima, né? Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, como a gente está vendo no texto ali. Sendo 2 algarismos e duas letras, maiúsculas ou minúsculas. Muito bem, então já vou organizar isso na nossa cabeça aqui. São 4 caracteres, 2 algarismos numéricos, que eu coloquei NN ali, né? E duas letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Isso que é o grande detalhe dessa questão, para a gente estar reconhecendo um repertório muito importante aqui no universo de análise combinatória e no universo de probabilidade também. Letras e algarismos em qualquer posição vai gerar o que pra gente? Daqui a pouco você vai ver comigo. Então eu vou dar o destaque aqui, ó. Não precisa ser nessa posição que está número, número, letra, letra. Pode ser em qualquer posição. Podia ter começado a senha com letra, depois número, depois letra, depois número. Ou letra, número, número, depois letra. Enfim, é qualquer posição essa senha entre esses caracteres numéricos e letras, tá? Então tá bom. É claro que só dois de cada. Dois números e duas letras. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras maiúsculas, 26 letras. E que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. Então, se nós considerarmos aqui que são 26 possibilidades para a letra maiúscula e 26 possibilidades para a letra minúscula, total de caractere para a letra seria 52. Porque quando eu vou escolher uma letra, eu posso optar por sempre duas opções. Pode-se pensar assim, né? Então, qualquer letra que eu escolher, eu tenho duas opções. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, então no total 52, né? É o dobro de 26. Então, na hora que eu for optar por colocar as minhas possibilidades de letra, eu tenho sempre 52. Ao pensar em algarismos numéricos, nós vamos contar 10 opções de algarismo numérico sempre. Por quê? Porque de 1 até 9, né, eu conto 9 caracteres, mas o 0 também é um algarismo que pode ser usado, então eu conto 9 caracteres de 1 a 9, mais o 0 como um outro caractere, então um total de 10 caracteres possíveis para se usar em números, né, com nossos algarismos aí. Então vamos lá, né? A pergunta é o número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site. Como é que vai ser a dinâmica inicial? Eu vou propor uma ordenação, essa que seria a mais tosca aqui, né? De escolher a minha senha como número, número, letra, letra. Vamos pensar nessa inicialmente e avaliar as possibilidades de montar essa senha. Para tomar a decisão do primeiro algarismo ali, né? Já que eu estou montando a minha senha dessa maneira, nessa ordenação, número, número, letra, letra. Primeiro número eu tenho todas as opções numéricas de algarismo, então eu tenho 10 opções. E o segundo também, eu não tenho preocupação de repetição ou não. Pode se repetir senha, você pode repetir o algarismo que você usou, então sobra 10 opções. Assim como letra, né? A letra eu vou ter 52 opções e depois 52 de novo, porque eu posso repetir a mesma letra, tanto maiúscula como minúscula, né? Então, num total aqui, pego o princípio multiplicativo para formar essa senha de 4 caracteres aí, né? Escolho duas opções da primeira e escolho a segunda, e assim vai, pelo princípio de multiplicativo, dá a potência aí de 10 ao quadrado e 52 ao quadrado. Perceba que eu não executei o cálculo, né, de fazer 100 vezes 52, porque eu já consultei as alternativas, elas estão apresentadas como uma expressão. Muito comum aparecer assim, você já viu algumas questões mais cabreiras comigo aqui, que o Enem tem apresentado questões assim para vocês, questões em que você tem que lidar com a expressão como resposta e não com o valor numérico efetivo, né?
você vai ter representação final de resposta apenas como expressão. É comum assim. Não, se você está atento aqui, você talvez poderia falar assim, não, será que é a alternativa B? Muito bem. Estando atento aqui, não pode ser a alternativa B, porque nós temos que levar em consideração qualquer posição entre letras e números. Eu só coloquei aqui uma resposta para a posição número, número, letra, letra. O que é curioso é você perceber o seguinte, que qualquer outra posição que você inventar, se nós fôssemos montar a sequência invertida que tem que estar aqui, letra, letra, depois número, número, a resposta numérica seria também 10 ao quadrado e 52 ao quadrado. Se você colocar letra, número, uma outra posição, a resposta também seria 10 ao quadrado e 52 ao quadrado. Mas o fato é que para qualquer ordenação diferente dos 4 caracteres, eu vou ter uma nova possibilidade de configuração, né? Estou ordenando a senha de maneira diferente, mas o total numérico ali sempre vai ser 10 ao quadrado e 52 ao quadrado. Se nós descobrirmos o total de possibilidades de ordenações diferentes, como o valor numérico dessa possibilidade de ordenação é sempre o mesmo, se eu descobrir esse total, eu só multiplico pelo valor que é essa ordenação, tá bom? Para fazer isso, eu vou considerar como se fosse uma permutação, como se fosse um anagrama, essas 4 letras ali que eu identifiquei como número, número, letra, letra. Então, 4 letras, permutação de 4 letras com 2 fatorial de repetição e 2 fatorial de repetição, 2 n's e 2 eggs. A gente já fez isso em exercícios anteriores, eu vou deixar aqui no card, tá? Então, essa questão seria finalizada assim. Qualquer uma dessas permutações possíveis sempre vai ter o mesmo valor ali, 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado. Então, vamos multiplicar pela quantidade, né? Porque se fosse 10 possibilidades de ordenação, 10 vezes esse valor. Como numericamente eu não vou executar o cálculo aqui, né? Não dá para saber quantas possibilidades numéricas. A gente pode fazer. Que no caso aqui, se a gente fizer, dá 4, 2, corta, vai dar 6 possibilidades diferentes, então seria 6 vezes esse valor aí. Mas eu vou declarar como as alternativas, né? Você vai só escrever aqui, então, na frente, a multiplicação e, portanto, isso vai nos dar a alternativa E de exatamente acertamos, exatamente correta, né? Espero que você tenha curtido essa dica desse repertório bastante específico também na prova do Enem, mas é muito comum, precisava trazer para vocês, não posso esconder isso de vocês, tá? Então, espero que você tenha entendido e curtido. Deixa um comentário, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu!